Olá, amigas e amigos que nos acompanham aqui no canal Eros e Thanatos, seu canal de psicanálise. Prazer mais uma vez estar com vocês, onde vamos ter sequência na nossa discussão sobre a questão da psicanálise. Hoje eu quero dar sequência a essa temática que comecei com vocês, a partir da questão que me foi colocada a despeito da situação da mulher hoje, de um sujeito feminino, das posições subjetivas da mulher, né? E eu examinei um pouco assim a constituição desse sujeito feminino, mas eu quero observar um outro ângulo que eu levantei, né, na minha primeira fala, onde eu observava essa construção do sujeito feminino a partir de dois aspectos fundamentais. Um, de cunho social, as lutas das mulheres, no sentido das suas conquistas sociais, políticas, culturais, subjetivas, no espaço do lugar do trabalho, né? Num ambiente fálico dominado pelos homens, assim, ela ocuparem um espaço. E outro, aquilo que é próprio da construção da sexuação feminina, não é? Então, pensando isso, seja do aspecto estrutural dessa construção, seja no aspecto que hoje tem sido assim muito ressaltado por várias disciplinas, inclusive a psicanálise, que é um processo de mutação cultural que nós estamos experimentando. Hoje eu quero acentuar um pouco mais a questão da mutação cultural para pensar um elemento aqui fundamental, que é a questão do pai e o declínio do pai no contexto do declínio do patriarcado, né? Como a gente distinguir um pouco uma coisa do outra e ao mesmo tempo entender as relações que se estabelecem aí. Então eu quero falar um pouco sobre isso, tá? Mas antes pedir a vocês que, se virem os nossos vídeos, gostarem, dê o like, né? Poder enviar para pessoas conhecidas, amigos, colegas, parentes, enfim, para que os nossos vídeos alcancem mais pessoas e possamos, consequentemente, ser identificados como de interesse pelo YouTube e o próprio YouTube ajudar a que os vídeos vão para mais pessoas e também fazer as inscrições, né? Peço que faça as inscrições, porque isso também amplia o nosso canal e também o interesse por ele, tá bom? Incorpora o nosso canal e a gente, consequentemente, pode também investir mais nele e organizá-lo melhor, tá? Bom, contamos com vocês e é sempre um prazer ter as suas parcerias. Peço também que vocês, como a colega e amiga Silvia Freire, peço também que vocês enviem questões, né? Debatam, estamos à disposição para esse debate, façam suas observações, críticas e questões, tá bom? Então vamos retomar aqui o nosso tema, né? Que é essa questão da mutação cultural e particularmente focando a questão do pai e esse posicionamento do pai diante do declínio do patriarcado. Bom, nós vivemos durante muito tempo, né, sobre o domínio do patriarcado, né? Já há décadas e há séculos que a gente tem constituído aqui um sistema que é o sistema patriarcado. Mas a humanidade já experimentou por diversas ocasiões mudanças nos seus regimes, né, de organização, digamos assim, as bússolas subjetivas, né? Já tivemos domínios antes do patriarcado, já tivemos domínios antes do matriarcado, mas o que a gente, observando historicamente, é que havia uma certa solidariedade entre os sistemas, né? Com suas contradições, com seus paradoxos, com seus problemas, mas havia uma solidariedade. Um sistema não significava necessariamente a erosão do outro, né? Mesmo quando havia a emergência de um sistema prevalente, né, não necessariamente significava que o outro sistema estava diante de um processo de erosão que nós pudéssemos pensar o declínio, quase extinção daquela outra funcionamento daquela outra estrutura, não é? Mas o que caracteriza esse momento histórico que nós estamos vivendo e que chamamos de mutação cultural, né? Essa é uma designação que damos aqui na psicanálise, mas que também compreendida não apenas por ela, psicanálise, mas por diversas outras disciplinas, com seus termos próprios, cada um vai empreender seus processos de entendimento, de conceituação. Bom, o que nós temos observado é que no contexto da mutação cultural que estamos vivendo,
ela está em curso, em funcionamento, ela não é um processo concluído, né? Ela é um processo que está se dando, né? O que nós temos visto é que essa solidariedade que havia, ela não está havendo. Os sistemas estão se desequilibrando de tal maneira que a gente começa a perceber o que está acontecendo em relação ao modelo patriarcado é uma erosão que caminha para um processo de forclusão. Mas não apenas do sistema patriarcado. O sistema patriarcado trouxe consigo, arrastou consigo a representação paterna. O pai foi desinvestido, o pai está sendo forcluído. E junto com o pai também uma outra estrutura fundamental, anotada, volto aqui a um autor na psicanálise que tem observado muito isso, que é o Charles Neumann, né? Ele tem chamado a atenção também que a gente tem tido um declínio das verticalidades, e dessas verticalidades nós podemos designar, por exemplo, a representação do grande outro. Então nós estamos hoje vivendo um sistema, né, que se move para o lado do patriarcado, né, mas com algumas características próprias. Uma, que o patriarcado, ele não só vem perdendo a hegemonia, certo? Mas ele vem sendo desconstituído, né? E ele vem implicando na forclusão do pai. E também uma forclusão das verticalidades, né? Se os nossos modelos, as nossas estruturas funcionavam com a verticalidade, uma horizontalidade, né? Hoje as relações elas têm prevalecido fundamentalmente de uma horizontalidade, né? E o pai vinha exatamente nesse modelo patriarcado de uma posição de verticalidade, não é? Então isso é uma mudança significativa, muito grande, porque como a gente vai arranjar as nossas construções subjetivas mediante as representações dessas referências? Então isso começa a mudar, né? Isso começa a mudar. E o pai foi desinvestido, o pai está sendo forcluído, não é? Consequentemente, se abriu espaço também para a emergência desse lugar de matriarcado, esse lugar da construção de uma posição da mulher na estrutura social, não é? Mas que, ao mesmo tempo, se depara com algumas consequências desse declínio do pai. Porque, se por um lado, o modelo do patriarcado patrimonialista ele era um modelo que na nossa organização social, conforme nos mostra a história, né, ele foi muitas vezes punitivo, restritivo, né, interditor das capacidades, das possibilidades da mulher, né, ele foi violento, né, porque ele colocava a mulher no lugar dos objetos patrimoniais do pai. Né? O que deu margem, inclusive, para um tipo de violência que se fez contra a mulher, que era uma violência patrimonial. A mulher era parte do patrimônio do homem, do pai patriarcal. Não é? Era um modelo também de violência que havia nesse sistema. Não é? Porque a mulher fazia parte disso aí. Então, consequentemente, a mulher estava interditada em relação ao gozo, estava interditada em relação a ocupar espaços sociais, estava interditada de exercer sua cidadania plenamente, como, por exemplo, votar, estava interditada de expressar como sujeito social e sujeito de desejo. Não é? Tudo isso foi uma marca, e uma marca, muitas vezes, perversa desse modelo, dessa representação, né, do patriarcalismo patrimonialista. No entanto, uma coisa é esse modelo, outra coisa é o pai. O pai é um significante importante, fundamental, como é importante, fundamental o significante mãe, né, o significante materno. Ambos são significantes estruturantes, né? Representam elementos fundamentais para a construção da nossa subjetividade. Nós nos organizamos subjetivamente, né, a partir dessas duas referências, a partir desses dois significantes fundamentais. Né? Assim como é muito importante o elemento falos, né, com uma das representações que organiza a nossa sexualidade, e o outro que é o grande outro, né? Esse outro elemento de linguagem, o grande outro, que é o agenciador de linguagem. É esse elemento que vai, inclusive, fazer com que a gente ingresse no mundo da cultura,
no mundo da palavra, no mundo da linguagem, no mundo das representações, que é o mundo que a gente vive, é o mundo com que a gente organiza, com que a gente se relaciona, que a gente lida com o outro, que a gente lida com os objetos, não é? Então, essas demarcações, elas, a partir do momento que elas se desequilibram do ponto de haver uma forclusão, vocês me perguntam, mas o que é forclusão? Forclusão é como se essas representações não mais estivessem postas, não fizesse mais da inscrição das estruturas de linguagem, que a nossa escritura de linguagem colocasse fora, né, esses elementos, esse significante, seja o significante hoje paterno, seja a própria estrutura do grande outro. Ao acontecer isso, a nossa relação com o outro, a nossa relação com as coisas, a nossa relação com os objetos, passa a ser uma relação mais direta. Uma relação... E essa relação mais direta, aparentemente, ela traz vantagem para a gente, mas não é bem assim. Porque a gente perde algumas proteções fundamentais em relação aos gozos. Os gozos nossos é preciso ser vivido parcialmente para que eles sejam vividos democraticamente. Porque senão você cria formas, né, que acabam se transformando em violência também, em novas modalidades de violência. Por outro lado, o pai, enquanto um representante que agencia a lei, ele é importante exatamente para conter essa relação de que a gente teria acesso direto com os objetos reais, né? E perde um pouco de uma malha de proteção que faz com que a gente interdite esses gozos que se pretendem ser expansivos demais, até mesmo dissoluto, e até mesmo gozos perversos, né? Então, essa percepção, né, de uma relação direta com o objeto, que aparentemente é muito boa, as relações todas no nível de horizontalidade, que aparentemente é muito boa, na realidade ela traz alguns problemas estruturais para as nossas relações. E isso, de fato, é preciso pensar e refletir a despeito da posição, particularmente, do pai na cultura, né? O Charles Melman diz uma coisa importante. Ele diz que o papel da psicanálise não é simplesmente ser a boia de salvação do pai. O papel da psicanálise não é determinar como é que vai funcionar a sociedade. A psicanálise não tem essa função, não tem esse papel. Mas a psicanálise, ela reflete e, de alguma forma, ela traz para a gente uma mensagem para nós refletirmos a despeito dos modelos sociais e das maneiras como nós estamos organizando os nossos gozos. Se vocês querem, por exemplo, ter uma imagem, por exemplo, das incidências dessas questões, vejamos, por exemplo, na questão da questão ambiental. A questão ambiental, a partir do momento que você não opera mais em malhas protetivas de representação, ela passa a ser um alvo muito grande de um processo destrutivo. Vamos pensar também na questão das próprias relações com o outro. Eu trago aqui, por exemplo, o exemplo do feminicídio, que eu quero tratar mais adiante. Ele é também a referência de um novo modelo de violência contra a mulher. Ou seja, não é mais propriamente aquele modelo anterior do patriarcalismo patrimonial, o modelo da questão patrimonial, onde a mulher é um patrimônio, onde aquele modelo de crime era um crime patrimonial. Não, é um modelo de que esse homem que se vê subtraído com a sua posição declinante, fálica, né? Ele parte para uma violência contra a mulher, na medida que ele identifica a mulher como uma rival fálica dele, como ocupando o espaço que outrora ele ocupava. E isso merece uma reflexão que nós vamos fazer posteriormente. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.